Muito bem, então essa série de videoaulas está acaba na próxima videoaula. Essa é a nossa penúltima videoaula sobre backup. No caso, a gente vai falar hoje sobre backup ASR no servidor com Windows Server 2003. Você pode fazer esse backup ASR tanto no Windows Server 2003, tanto com R2 quanto sem o R2, e também pode fazer o mesmo backup com Windows XP com Service Pack 1, 2 ou 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa videoaula, você vai precisar, se você for fazer isso numa máquina real, você vai precisar de uma controladora de disquete, e além da controladora de disquete, você vai precisar de um disco rígido. Pode ser um HD externo, pode ser um HD que esteja de reserva, não pode ser uma partição do sistema. O que a gente vai fazer então? Se você já tiver você vai precisar também de um disquete não formatado, e você só vai poder fazer isso com o disquete. Aqui na máquina virtual que eu tenho aqui com Windows Server 2003, eu vou fazer o backup, mas só que com a ASR, com a recuperação automatizada do sistema, para mostrar como que funciona. O ideal é que se faça a ASR ou backup das informações quando você for fazer a ASR numa máquina virtual, somente se você precisa realmente fazer com máquinas virtuais. Por exemplo, você tem um data center ou você tem um servidor que lida com, sei lá, 200, 300, até 500 máquinas virtuais ao mesmo tempo. Então, para isso pode ser usado, nesse exemplo, um disquete virtual e fazer a ASR nesses servidores, né? No caso, nesses sistemas operacionais com máquinas virtuais. Principalmente usando tanto o Virtual PC quanto o VirtualBox ou qualquer outra máquina virtual do tipo. A primeira coisa para fazer o backup ASR no sistema, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a ASR, a recuperação automatizada do sistema. Como que a gente vai fazer a recuperação automatizada numa máquina virtual? Primeiro a gente coloca o drive, um disquete no drive de disquete, o CD de instalação do Windows Server 2003 SP2, né, no caso o Windows Server 2003, na máquina. E o disquete tem que estar formatado, é claro, né, tem que estar vazio. E para fazer a ASR, vamos em iniciar, todos os programas, acessórios, ferramentas do sistema, backup. Notem que se você for fazer o backup somente, você vai precisar desse assistente também. Nesse caso, eu estou fazendo a ASR. O importante é você fazer o backup das informações dos dados que estão no servidor, para que mais tarde você não perca essas informações. Bem-vindo ao assistente de backup ou restauração. O que a gente vai fazer? Eu vou alterar aqui para o modo avançado e vou clicar aqui em assistente para recuperação automatizada do sistema. Notem que nesse momento você vai precisar ter o disquete no drive disquete e o CD de instalação no Windows na máquina. Então vou clicar aqui para assistente para recuperação automatizada do sistema. Opa, abriu dois assistentes de backup aqui, vou fechar um. E vou clicar aqui para fazer a recuperação automatizada do sistema. Ele vai te mostrar um assistente que funciona assim: bem-vindo ao assistente para a preparação da recuperação automatizada do sistema. Nessa tela eu vou clicar em avançar. A mídia de backup ou o nome do arquivo. No caso aqui eu vou deixar esse backup, eu não vou deixar na unidade de disquete, por favor, eu vou deixar na unidade B, que no caso aqui é representado pela letra B. Aí ele vai ficar... eu tenho aqui no meu computador um disco rígido, que é o número disco rígido 1 aqui, que é a letra B. E tem a letra C, que são esses arquivos aqui, que é o do sistema operacional. Eu vou fazer uma pasta nova aqui, com o nome de backup. E vou aqui, deixar essa pasta aqui, em B, no caso o disco B, né, backup. E vou salvar esse backup aqui.
O assistente, ele já diz a informação que é o seguinte: o assistente também precisará de um disquete para criar um disco de recuperação. Esse disco conterá todas as informações necessárias para a recuperação do sistema. Nessa tela eu vou clicar em, depois de selecionar o caminho para salvar o arquivo de backup, eu vou clicar em avançar. Então, concluindo o assistente para a preparação da recuperação automatizada do sistema. Então, vou concluir. Notem que ele vai consultar os volumes, vai criar a lista de volumes e vai gravar o arquivo de ASR. Ele vai fazer um backup normal, como se fosse fazer um backup comum do sistema. Porém, o que ele vai fazer nesse backup? Ele vai guardar o estado do sistema, ele vai guardar todos os estados que tiver do registro, do sistema, enfim, todos os dados do sistema, vai armazenar nesse arquivo de backup que já está sendo gravado aqui, arquivo de backup do Windows, né? É backup em fita. E depois da gravação desse arquivo de backup, ele vai gravar mais alguns arquivos no disquete, que daí é necessário que você tenha o disquete de 3,5 polegadas quando você fizer a recuperação automatizada do sistema. Aqui ele vai fazer uma estimativa, né, do caso dos arquivos que estão nesse servidor. Como o meu servidor não tem muitos arquivos e não foi feita nenhuma gravação, não foi feita nenhuma instalação, no caso grande assim, de arquivos nesse servidor, então o que ele vai fazer? Ele vai no caso vai fazer o backup mais rápido até, né? Em função de que eu não instalei muita coisa nesse sistema, eu instalei mais atualizações do sistema mesmo. Então ele vai me preparar aqui a estimativa, né, da instalação, quantos minutos vai de restante, né, no caso quantos minutos vai levar. E esse backup, ele é importante que você guarde nessa mídia, né, no caso aqui eu tenho a mídia, o caso do disco rígido. O disco rígido ele está como se fosse instalado no computador, mas você pode até fazer o backup numa mídia externa ou no HD externo de alta... Ou então até mesmo backup em fita, né? Se você tiver uma fita de backup, você pode fazer o backup nessa fita. O ideal é que você, se você não puder fazer a ASR, você faça o backup dos arquivos periodicamente no seu servidor. É muito importante que você faça isso. Agora, é claro, eu vou pausar o vídeo aqui nessa videoaula para fazer o backup. Mas essa tela do backup, ela vai ficar durante 37 minutos fazendo backup dos arquivos. É claro que o utilitário de backup ele vai levar... quanto mais arquivos tiver no servidor, mais tempo de backup ele vai levar para guardar todas essas informações no disco rígido externo. Então é necessário que você tenha em mente que você vai gravar essas informações de disco e vai ficar ali, né? Se você quer ver mais videoaulas também sobre o Windows 2003 Server e as videoaulas passadas, você tem a opção de clicar no link em cima desse vídeo para ver todos os vídeos que tem ali na minha conta, né, no caso do YouTube. Você vai poder ver todas essas séries de videoaulas da aula 1, que foi a formatação e a instalação do servidor de arquivos, até a aula 14, que é essa aula que é o backup ASR no servidor do Windows Server 2003. E já que ele está fazendo backup também dos arquivos, eu vou fazer uma propagandinha aqui também. Você pode visitar o meu blog, que é o da Rede Exemplo de Comunicações, é redeexemplo.blogspot.com, repetindo, redeexemplo.blogspot.com. E você também pode ouvir as rádios web que eu tenho, que é a Rádio Rebelde 906.listem2myradio.com e a Rádio Exemplo, radioexemplo.listem2myradio.com também. Você pode mandar pedidos de música que eu vou atender lá na rádio. E é isso. Aí no caso aqui, esse servidor que eu tenho aqui é servidor de arquivo e servidor para rádio também, né? Porque eu uso o Windows Media Services, não no Listem, mas como servidor local. E é isso. Agora eu vou deixar vocês com o backup. Daqui a 40 minutos ele acaba o backup, então, né, dos arquivos.
E vamos aguardar então o assistente backup para concluir esse backup de todos os arquivos do sistema. Notem que ambiente virtual é a mesma coisa, é praticamente a mesma coisa que o ambiente real. Porém, ele é virtualizado numa máquina dentro de outra máquina, é claro, né? É isso, agora eu vou dar uma pausa aqui no vídeo e o backup da SR aqui fazendo em 44 minutos. Então, muito bem, agora que a gente já está terminando aqui agora que eu dei uma pausa aqui no vídeo, mas já está quase finalizando o backup, só falta 2 minutos e pouquinho. Então, o backup dos arquivos do servidor é importante porque é o seguinte: se você não fizer backup, alguma hora você vai perder esses arquivos que estão no backup. E que estão, no caso, sem fazer o backup, né? E se você não fizer backup, o seu servidor fica em risco. E você não pode ter só um backup, você tem que ter um backup e o backup do backup, que é o backup daqueles arquivos que você, no caso, fez o backup, mas só que deixou em uma mídia, e o outro backup você deixa em outra mídia. Você faz 2 backups, que é muito importante. Se você tiver um backup, você então não tem nenhum. O ideal é você ter dois arquivos de backup igual a esse, né, BKF, para fazer o backup dessas informações que estão no HD do servidor. O backup não deve ser feito com arquivos inúteis. Se você der realmente importância para os arquivos que estão no backup, então o seu backup é muito bom. Porém, se você coloca aqueles videozinhos que não tem nada a ver, aquelas coisinhas que você baixa e você não esqueceu de excluir do computador, aquelas coisinhas bem simples, se você fizer o backup daquilo lá, você vai fazer um backup muito grande e vai levar muito tempo e esforço administrativo para fazer o backup. E além do esforço administrativo, você vai gastar muita mídia com isso, porque daí você vai estar fazendo o backup e essa mídia ele fica muito grande. Então você precisa fazer o backup do necessário, o estado do sistema, o sistema e os arquivos super importantes para o servidor. E já está salvando aqui o estado do sistema. Então agora o utilitário de backup ele vai pedir essa seguinte informação: insira um disquete de 1,44 MB formatado e vazio na unidade A. As informações de recuperação serão gravadas nesse disquete. Eu vou clicar em OK. Remova o disquete e coloque a identificação conforme mostrado. O disco de recuperação automatizado do sistema do Windows para backup de 17/11 em 1855. Então, mantenha-o em local seguro caso seu sistema precise ser restaurado, usando a recuperação automatizada do sistema do Windows. Então, vou clicar em OK. E o backup está completo. Aqui, clicando em relatório, ele vai me mostrar um relatório do backup que foi feito do servidor aqui. Eu vou clicar em fechar. E esse aqui já me mostra que já foi feito backup, né? No caso aqui eu tenho o assistente backup, eu tenho assistente para restauração e assistente para recuperação automatizada do sistema. Eu fiz uma recuperação automatizada do sistema. Aqui na letra B, backup, eu já tenho um arquivo de 3,78 GB, que é o backup do servidor. Notem que é o arquivo utilitário de backup em fita do Windows e foi reservado nesse HD. Ele tem essas informações aqui, a segurança, né, no caso, quem é o pertencente desse backup. E agora vamos fazer o seguinte: eu vou fazer um desastre aqui nesse servidor. O famoso vírus do computador. Eu vou fazer uma coisa bem interessante aqui, que é o seguinte: eu vou destruir esse servidor. Só que é claro, eu vou dar uma pausa nessa videoaula agora para destruir o servidor sem que vocês vejam, para não destruir o servidor dos outros. Bem, agora que eu destruí o servidor, agora eu vou, que vocês não perceberam, mas esse servidor agora já está com o vírus e totalmente destruído. Se eu reiniciar o sistema,
Vocês vão notar isso, ó. Eu vou clicar aqui para reiniciar sistema operacional e configuração. Vou remover a unidade de disquete e de CD. E notem também que aqui já está reiniciando. Já reiniciei também. Mas enfim. Eu ia mostrar que o backup que está dentro do disquete é um arquivo de texto puro, que ele é feito a recuperação do sistema por esse disquete que foi gerado aqui. Então aqui eu tenho o disco rígido, né, virtual do ASR, e tenho o disquete que foi salvo essas informações aqui. Eu estou reiniciando o servidor depois de ter feito um desastre nele, alguma coisinha só para representar. E agora eu estou reiniciando a máquina para dizer que ela não vai dar boot. Imagina o seu servidor não dando boot. Aí, nossa, se você não tivesse feito backup, não tivesse feito ASR, se você não tivesse feito nada disso, não tivesse preparado para um desastre que acontece no seu servidor, o seu servidor vai ficar igual esse exemplo aqui que eu vou mostrar agora. Então agora notem que ele não vai dar boot. Não adianta fazer mais nada. Claro, a gente já fez a ASR agora e já vamos demonstrar isso na prática, como fazer a restauração do ASR. E já pensou se você chega de manhã e encontra seu servidor assim? O Windows não pode ser iniciado porque o arquivo a seguir está faltando, está corrompido. Windows root system32/raw.dll. Reinstale uma cópia do arquivo acima. Então quer dizer que o seu servidor já era. Vamos colocar então o CD dentro do drive de CD. E vou reiniciar agora essa máquina, apertando Ctrl Alt Delete. Não há mais nada para fazer. E no momento que você aperta qualquer tecla para iniciar o CD e DVD, notem que eu já vou apertar agora, aguardar ele reconhecer o drive de CD aqui, e vou apertar qualquer tecla para iniciar o CD e DVD, ou DVD. Vai ter uma tela que ele vai pedir a seguinte informação. Você vai precisar apertar F2 para fazer a recuperação automatizada do sistema. E você vai ter nessa tela aqui você aperta F2 toda a vida. No caso, quando aparecer uma barrinha embaixo, que é uma barrinha com letras pretas, marrom. Aí você vai aperta F2 para começar a recuperação automática do sistema. Então, agora ele vai iniciar a recuperação automatizada do sistema do Windows. Eu apertei F2 aqui, ele vai iniciar a recuperação automatizada do sistema. Notem que ele vai fazer o carregamento do sistema operacional pelo CD, mas só que o CD ele não vai ser formatado o sistema operacional. O que vai acontecer então? Insira o disco rotulado como disco de recuperação automatizada do sistema do Windows na unidade de disquete e pressione qualquer tecla quando estiver pronto. Então eu tenho o CD dentro do drive de CD e vou capturar a imagem de disquete aqui. Eu vou aqui no meu Hack Web Server aqui e vou apertar qualquer tecla. Então, preparando a recuperação automatizada do sistema, pressione ESC caso você não queira fazer a recuperação. Ele vai carregar todos os arquivos como se fosse fazer a formatação do sistema operacional. Ele vai iniciar a instalação, no caso a ASR. Ele vai fazer como se fosse a instalação do sistema operacional. Então, ele vai formatar a unidade. Vamos aguardar enquanto ele formata a unidade. Então, notem que também o sistema operacional ele vai ser instalado agora também. Só que funciona da seguinte forma. Ele vai formatar o disco. Ele vai
instalar todos os arquivos novos, no caso se ele fosse corrompido por um vírus que não inicializaria o servidor de maneira nenhuma, então ele vai carregar todos os arquivos, vai fazer como se fosse uma instalação normal do sistema operacional. Porém, ele não vai, ele vai fazer a ASR como se fosse o sistema operacional, como se fosse feito o backup ou ASR hoje. Então isso significa que ele vai voltar todas as informações que tinham antes como eram, né? No entanto que ele vai fazer a formatação do disco, vai fazer a instalação do sistema operacional tudo novo e vai fazer a recuperação automatizada do sistema, que vai ser um passo mais para frente. Bom, então ele já está terminando de fazer a formatação aqui do disco rígido, e se o estrago não foi tão grande, ele faz geralmente a exclusão dos arquivos que estão no disco C, e se realmente foi tudo destroçado, seus arquivos foram perdidos, o sistema está totalmente quebrado, ou enfim, aí no caso ele faz a formatação do disco primeiro, antes de fazer a recuperação automatizada do sistema. Mas só que se o estrago não foi tão grande assim, ele até releva e faz uma instalação normal do sistema sem precisar, no caso ele só vai apagar os arquivos que estão na unidade System32, né, no caso na pasta System32. Geralmente, ou então na pasta Windows mesmo, ele vai excluir toda a pasta C que está na raiz C em Windows e vai excluir essa pasta e vai colocar uma pasta nova. Mas só que se o estrago foi muito grande, que foi muita perda de arquivos, ele vai formatar e vai iniciar o sistema normal, né? Como se fosse fazer reinstalação do sistema operacional. Mas notem, os seus arquivos não foram perdidos. Esse é que é o grande efeito do sistema, da ASR. No Windows 7 e Server 2008, você tem a opção de fazer a ASR de uma outra forma, usando um CD de instalação, um CD de ASR, no caso, um CD qualquer, e você vai gravar todas essas informações em um CD. Só que você vai precisar, lógico, de uma mídia externa, e substituindo o disquete pelo CD e usando no caso fazendo uma restauração com o backup. Agora nessa tela preste atenção, porque vai ser liberado o disquete e vai ser removido. Ele vai reiniciar o sistema, e quando ele reiniciar o sistema vai estar sem o disquete da SR. Ele vai reiniciar o computador depois de ter instalado o sistema operacional. E nessa tela você vai aparecer uma mensagem: pressione uma tecla para iniciar o CD e DVD. Você não precisa apertar nada nessa parte, porque você já fez isso antes. Se você fizer, você pode estragar a sua ASR. Notem que ele está zerado, ele não veio com nada instalado. E nessa parte é a parte que você coloca novamente o disquete no drive de disquete para continuar a ASR. Depois de reiniciar o sistema, você coloca de volta o disquete no drive de disquete. Depois que deu aquela mensagem remova, aí agora você coloca de volta. É nessa parte que ele vai fazer o carregamento dos arquivos de instalação e de configuração pré-definidos nessa ASR. E é a partir de agora que ele vai voltar os arquivos de backup. Então, aqui nessa tela você pode esperar esse tempo de ASR, né? No caso ele vai fazer a recuperação automatizada do sistema. Mas o interessante é que você
pode clicar em avançar. Você vai mostrar a mídia de backup, é o nome do arquivo, né? Ele está aqui em backup. Eu vou clicar em abrir e avançar. E ele vai concluir e já vai fazer o restauro dos arquivos. Vamos aguardar. Então, muito bem, agora que está concluindo o restauro do backup, então ele já vai fazer, o restauro dos arquivos do backup, e é assim que se faz a ASR no servidor com Windows Server 2003. Ele vai fazer o restauro do backup agora e vai colocar todos os arquivos em ordem como estava quando foi feito o backup de ASR no servidor. Como eu não tinha muitos arquivos, então ele vai levar menos tempo para fazer o restauro e o backup das informações. Porém, quando tiver muitos arquivos no servidor, ele vai levar mais tempo para fazer o backup de ASR e mais tempo para fazer o a restauração do backup de ASR. Tanto o backup de ASR quanto um backup normal, diferencial, incremental, enfim. Ele vai levar ainda mais um tempinho para fazer o backup. E depois da restauração do backup, vai ser iniciado o sistema normalmente. Com a conta administrador, você vai poder fazer logon no seu computador local e vai poder fazer todas as configurações anteriores também, né? Aí você vai continuar a partir daquele ponto que foi feito o backup. Então, agora que está faltando um pouquinho de tempo, você que gostou dessa videoaula e de outras videoaulas, você pode dar um joinha para a aula. E você pode também clicar no botão se inscrever para se inscrever-se nesse canal do YouTube. As videoaulas que são feitas por mim mesmo e eu disponho dessas informações totalmente grátis para vocês que estão aí no outro lado assistindo essa videoaula aqui. E é claro, também para compartilhar o conhecimento que eu tenho um pouquinho sobre servidores e nas próximas, no caso da próxima videoaula, a gente vai falar sobre segurança do servidor e algumas práticas recomendadas, que vai ser a última aula da série Windows Server 2003 R2. E agora está finalizando o backup. Depois que a máquina reiniciar, quando ele reiniciar já com o sistema operacional pronto, aí você já vai poder iniciar o sistema normalmente. Então, muito bem, agora que ele finalizou então o restauro dos arquivos, ele vai reiniciar o sistema e vamos aguardar. Nessa parte você remove tudo, né? Todos os discos, no caso o disquete, o CD de instalação. É importante que você não tenha nenhum drive dentro do CD de instalação, nem do CD de instalação, nem do disquete. É que eu esqueci de tirar o drive de disquete e acabei deixando. Então não cometa esse erro, porque às vezes pode dar algum problema no servidor na hora de restaurar também. Por isso que é importante você remover. Quando for reiniciar, remova todos os disquetes e CDs que estiver de instalação do Windows Server 2003 na máquina. Agora, notem que o sistema operacional Windows Server Enterprise já está iniciando e eu já vou poder fazer o logon no meu servidor totalmente, normalmente, né, no caso. Ele está carregando as configurações. E está pronto meu servidor com as minhas configurações salvas.
Notem que numa instalação normal eu não teria nada dessas informações aqui, né? No caso aqui da frente, mas enfim. Aí no caso, se ele fosse, como ele já fez o backup, até os ícones aqui que eu tenho da área de trabalho ele ficou. No meu disco local C, todos os arquivos que estão aqui, até mesmo o arquivo tempo, que é um arquivo temporário de restauração do sistema operacional, ele ficou aqui na pasta C. E em caso de desastre, se acontecesse alguma coisa com o servidor, eu já teria todos os arquivos de backup salvos aqui na minha unidade B em backup aqui, que ele foi feito o restauro de todos os arquivos e configurações do sistema operacional. Até mesmo o estado do sistema foi tudo salvo. E é isso. Próxima e última videoaula da série Windows Server 2003 R2 vai ser sobre segurança do servidor e algumas práticas recomendadas. Eu vou passar, como se fosse um release, vou fazer um geral, né, uma videoaula geral de todas as funções que a gente aprendeu a fazer a instalação no servidor e colocar segurança nesses aplicativos, tanto do servidor de arquivos, de impressão, área de trabalho remota, servidor de mídias, Windows Media Services, servidor de aplicativo, de e-mail, Wins, DNS, DHCP, acesso remoto e VPN, servidores certificados, SharePoint, AD, né, no caso um pouquinho de AD também, e como fazer para deixar o seu servidor totalmente seguro de ataques, de vírus e até mesmo a instalação do Microsoft Security Essentials no servidor, que ele também pode ser instalado em Server 2003 e Server 2008 também, que é importante você instalar o Microsoft Security Essentials. Você também tem o Forefront, que é um outro antivírus, mas é importante ter pelo menos um antivírus no seu servidor. E o Microsoft Security Essentials cai muito bem porque você não precisa baixar arquivos no caso você não é um usuário comum, você usa um servidor, então você não precisa navegar no servidor. E ao mesmo tempo que você não precisa navegar no servidor, e aliás não pode navegar no servidor, você use o Microsoft Security Essentials, que vai ser uma boa pedida, né? Porque o Microsoft Security Essentials é um ótimo antivírus para servidores, não para computador normal também, porque eu acho, né? Minha opinião. Mas é isso. Próxima videoaula e última videoaula sobre práticas recomendadas do servidor. E até a próxima videoaula.